Graça e paz, amados irmãos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, depois de um período de 2 meses que nós gravamos a última videoaula. Hoje estamos aqui para darmos sequência a esse assunto tão importante, que é o caminho da salvação ou para a salvação. Desta feita nós iremos entrar nas questões do fruto do Espírito. Nós falamos sobre as obras da carne, as quais impedem, o homem de adentrar as mansões celestiais. E iremos abordar, a partir de hoje, sobre o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito, não é? E as características, as suas características. Peço a você que você sempre tenha em mão um caderno, uma Bíblia, uma caneta, um lápis, para você anotar aquilo que você achar importante que seja anotado. Nós não iremos fazer um vídeo longo, vamos ser sempre mais objetivos a fim de que você possa aprender, ser edificado, memorizar, guardar, praticar a palavra de Deus. Amém? E gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhe comigo, Nós falamos sobre as obras da carne e hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito como parte essencial para a salvação, para a vida eterna, visto que o fruto do Espírito é a implantação do caráter de Jesus Cristo na vida do ser humano, onde Deus, na ação do Espírito Santo, implementa o caráter de Cristo, as qualidades de Cristo, a personalidade de Cristo e tudo proveniente de Cristo em nós pela ação do Espírito Santo. Por isso chama-se fruto do Espírito. Desta feita, convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fruto do Espírito, não há regras para ele. Caráter de Cristo manifestado em nós, não há limites. Quanto mais de Deus em nós, melhores nós seremos. Como pessoa, como criatura criada, porque nós fomos criados por Deus, não é? Nos tornamos filhos por meio de Cristo, e esta adoção em Cristo, essa adoção de Deus em Cristo, nós fomos recebidos por Deus como filhos, por causa de Jesus, e agora Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e como nosso irmão mais velho, cabe a nós desenvolver na nossa vida as qualidades, as virtudes do Cristo Jesus, homem, que se fez mediador entre Deus e o homem, que veio até nós, se manifestou a nós tomando a forma de homem, como Paulo retrata em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. E diante desse contexto, o fruto do Espírito Santo é essencial para que o cristão viva tudo o que Deus deseja para a vida dele. E o fruto do Espírito é amor. Porém, ele é dividido em
três partes, não é? O fruto do Espírito. Primeiro, o fruto do Espírito para com Deus. Amor, alegria e paz. O fruto do Espírito para com nós mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito para com o nosso próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. E dentro desse contexto a gente vai analisar passo a passo cada característica do fruto do Espírito nessas três, vamos dizer assim, fases, ou nessas divisões, nessas três divisões, né? O fruto para com Deus, o fruto para conosco e o fruto para com o nosso próximo. Então eu vou começar aqui trazendo uma exposição sobre o fruto do Espírito dentro de um contexto, vamos dizer assim, resumido a princípio, e depois, posteriormente, nós vamos entrar em maiores detalhes. Então a gente vai começar aqui falando para você que, como o fruto do Espírito, ele é amor, a essência de Cristo, de Deus, é amor. Como diz em 1 de João, capítulo 4, verso 8, Deus, na sua essência, é amor. Então, o fruto do Espírito que começa nas suas manifestações, nas suas características, nas suas virtudes, com essa qualidade suprema que é o amor, eu escrevi, evidentemente, porque eu não memorizo tudo, principalmente depois de a gente que teve Covid, essas vacinas que teve por aí, a gente ficou com a mente mais cansada, mais esquecida. Então eu escrevi e vou ler para você, e escrevi até na página da minha Bíblia, já com o objetivo de onde eu vou estar com isso aqui escrito, né? Porque onde eu vou eu levo a Bíblia. Então preste bem atenção. O amor é a motivação que encontra seu prazer principal na satisfação dos outros. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 8. João capítulo 13, verso 35. Quando o amor, o fruto do Espírito, funciona corretamente, ele habilita o crente, o cristão, o filho de Deus, a dominar as exigentes circunstâncias da nossa vida. Quando o fruto do Espírito ele funciona corretamente na vida do crente, ele capacita o crente a viver as exigências da nossa vida aqui nesse mundo. Porque no mundo a gente vai ter, disse Jesus, aflição, tribulação. Mas quando nós estamos justamente alinhados com o fruto do Espírito, que é uma manifestação íntima e direta do Espírito Santo em nós, na implantação do caráter de Cristo na nossa vida. Ele nos capacita, ele nos habilita às difíceis circunstâncias da vida. O amor, como disse Paulo, é um caminho a ser seguido. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31. O amor, ele é o teste de controle do Espírito Santo em nossa vida e resulta em uma aproximação aos outros, que torna mais certa a multiplicação através deles. O amor se multiplica, se manifesta nos relacionamentos, na forma de tratar, de conviver com o nosso próximo. Jesus disse que o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, pelo amor que vocês terão para com os outros, para com o seu próximo. E dentro desse contexto, é importante a gente entender que amor é um mandamento.
A Bíblia é bem clara quando diz que aquele que não ama não é de Deus. O capítulo 3 da primeira epístola de João é uma riqueza quando fala sobre isso. O capítulo 3 todinho, da primeira epístola universal do apóstolo João, você anote e você leia, que você verá. Quando o apóstolo João, ele expõe claramente, ele diz: aquele que não ama não é de Deus, não viu a Deus e não conhece a Deus. Então não tem como você dizer que ama a Deus e aborrece o seu próximo. É uma contradição, não bate com aquilo que a Escritura ensina sobre a vida cristã, sobre uma vida seguindo e servindo a Jesus. Então o amor, ele vai se aperfeiçoando nos relacionamentos, o amor vai se desenvolvendo nos relacionamentos, o amor vai se aperfeiçoando na vida daqueles que servem a Deus dentro do contexto bíblico, dentro do contexto cristão. E não tem como você desenvolver a questão do amor quando você se isola. O amor se desenvolve quando você vive na coletividade. Na coletividade você vai desenvolver a paciência, porque o amor é paciente. Na coletividade você vai aprender a suportar os mais falhos, os mais fracos, os que têm menos virtudes que você. É na convivência da coletividade, da congregação, quando a palavra de Deus diz que a gente não deve deixar de congregar. Porque é quando nós nos congregamos que nós desenvolvemos o amor de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então é Deus que derrama amor, mas eu preciso buscar amor em Deus, que é a fonte do amor. E eu busco esse amor em Deus quando eu abro o meu coração para entender o contexto dos outros, das outras pessoas. Exemplo: Jesus foi indagado por um grupo de pessoas a condenar uma mulher por ela ter sido encontrada no ato de adultério. Capítulo 8 de João. E eles disseram: Senhor, esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. E conforme a lei, ela tem que ser apedrejada. Então Jesus volta-se para aqueles acusadores e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus amou mais ela e menos os outros? Não. Jesus conhecia o contexto em que ela se encontrava. Muitas vezes as pessoas pecam não porque programaram o pecado, não porque premeditaram o pecado, mas o pecado aconteceu porque a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, de forma indevida. A imprudência faz com que a pessoa peque de forma involuntária, porque existem os pecados voluntários e os involuntários, que a gente não vai comentar aqui hoje sobre isso. Então aquela mulher, ela cometeu adultério? Cometeu adultério. Mas não foi uma coisa que ela programou fazer. Se você conhecer o contexto da história daquela mulher, é completamente diferente daquilo que os seus acusadores estavam dizendo sobre ela. E Jesus conhecia o contexto daquela mulher, o contexto de vida dela, e não a condenou, porque o objetivo de Deus não é nos condenar, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas o que condena o homem é quando ele não reconhece o seu pecado e não se arrepende. A palavra de Deus é clara: arrependei-vos,
sem arrependimento não há salvação. Porque se você não se arrepende, é porque você não reconhece que pecou, que errou, que transgrediu. E quando você se arrepende do seu erro, do seu pecado, o arrependimento faz com que você volte atrás. Retorne, conserte o que fez de errado, pedir perdão, pagar uma coisa que comprou e não pagou, não é? Tentar reconciliar com as pessoas com as quais você criou ou gerou problemas, porque você entende que você foi motivo, foi o pivô que criou essas situações. Então quando você se arrepende e tem consciência disso pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, você volta atrás e pede perdão. Então é importante entender que o amor, ele vai se multiplicando na nossa vida e resulta na aproximação das pessoas. Por mais difícil que as pessoas sejam. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 15, você pode anotar se você quiser. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 15, verso 1 em diante. Capítulo 15 de Romanos. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, o amor é isso. É quando você suporta, quando você aguenta, quando você entende o contexto do outro e com amor tenta corrigir, ensinar, mostrar, conduzir aqueles que estão cambaleando, fracos, debilitados espiritualmente. O apóstolo Paulo ainda diz em Gálatas capítulo 6, verso 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E a lei de Cristo é única. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esta é a lei de Cristo. O mandamento do amor. E quando nós amamos, conforme diz Paulo 13, verso 4 a 8, da primeira carta aos Coríntios, ele diz que o amor tudo suporta. O amor suporta. Não é? Eu não estou dizendo aqui que você vai ser ou passar o tempo todo apagando incêndio, aguentando determinadas coisas inconvenientes. Não. Mas você vai amá-los e conduzi-los a não continuarem assim. Agora, se a pessoa não quer ouvir, não der ouvido, se a pessoa não quiser saber de orientação, a Bíblia diz, deixa ele de mão. Deixa ele lá. Fala com ele, trata ele bem. Se precisar, ajude, mas deixa ele lá. Porque quem não quer ser corrigido em amor, esse realmente não crescerá em Deus, não prosperará em Deus, não desenvolverá uma vida espiritual sadia. E dentro desse contexto do amor, vem, como eu disse a vocês, que está dividido, o fruto do Espírito está dividido em 3 partes. Primeiro, o fruto do Espírito para com Deus, amor, alegria e paz. O fruto do Espírito para com nós mesmos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o fruto
do Espírito para com o nosso próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. Então, dentro disso aí, a gente vai agora entrar nas características do fruto do Espírito, não é? E são coisas peculiares, pertinentes ao nosso dia a dia. Porque você não tem o fruto do Espírito quando você está no culto, dentro do templo. O fruto do Espírito, ele deve ser manifestado na sua vida, que é o caráter de Cristo implantado em você, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, aonde você transitar, aonde você passar, esse caráter, o bom cheiro de Cristo, deve ser manifestado, exalado, visto que vivemos em uma sociedade de ódio, sem perdão, sem misericórdia, sem um exercício da longanimidade, onde as pessoas estão a ponto de explodir com tudo e com todas as coisas. Por isso é importante que você entenda isso. E dentro das características do fruto do Espírito, vem a alegria. O que é a alegria no fruto do Espírito? É o amor exultante, o amor contagiante, é aquele amor que comove, que mexe, que acolhe, que suporta, não é? É aquele amor que compreende, que entende, que agrega, é aquele amor que apazigua, que une, mas que não separa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, Paulo estava preso, estava sendo preparado para ser executado, morto. Mas ele disse: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. O fruto do Espírito, ele produz em nós essa alegria diante das tribulações, das dificuldades que a vida pode nos trazer. Só Deus pode nos livrar das adversidades desta vida. Só Ele, mais ninguém. Segunda coisa, como característica do fruto do Espírito, é a paz. O que é a paz como fruto do Espírito? É o amor em repouso. É aquele amor tranquilo. Porque o verdadeiro amor, ele traz paz, ele não traz medo. 1 de João, capítulo 4, verso 18, ele diz que não há medo no amor. Porque onde há medo, há tormento. Onde há tormento, não há paz. O verdadeiro amor não tem medo. Ele tem paz. Jesus diz em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. E eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem sinta medo. Paz é o amor em repouso, é o amor tranquilo, é o amor confiante. É o amor que não arde em ciúmes. É um amor que vive em paz. A terceira característica é a longanimidade. É o amor que não se cansa. É aquele amor incansável. Porque, sabe por quê? Porque o amor nunca acaba. Paulo diz aos Coríntios: as profecias cessarão, os dons da vida cessarão. Está aqui. Mas o amor permanece para sempre. Então, o amor na área da longanimidade é aquele amor que dá oportunidades, é o amor que dá chances, é o amor que vê mudança. Quantas oportunidades Deus te deu? Quantas oportunidades você errou no mesmo pecado, na mesma falha? E Deus te perdoou, tu fosse lá pedir perdão, Deus te perdoou, te deu outras chances, te deu outras oportunidades.
e você está de pé. Você não está morto, você está vivo, você está de pé. Porque a longanimidade que nós devemos ter deve ser como a do Pai, como a do nosso Pai, que me esperou, que me alcançou por sua graça, que me conquistou, que me trouxe quando eu não o amava nem o conhecia. Isso é uma característica de um cristão, que é longânimo, que é uma pessoa amorosa, que não se cansa, como o apóstolo Paulo diz. Veja, viu? Gálatas capítulo 6, verso 9, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se a gente não parar, a gente vai colher a longanimidade que plantamos em alguém, na vida de alguém. Então, que nós, hoje, possamos refletir em tudo que foi dito. Você medite, analise. Ore a Deus, tenha uma vida de oração. Dedique tempo do seu dia à leitura bíblica, à oração, a buscar a Deus e a refletir sobre a sua vida, como ela está com Deus. Como está a sua vida com Deus, como está a vida com o seu próximo, como está a vida com as pessoas que estão em sua volta. Pense nisso, que Deus te abençoe, seja um contribuinte deste canal. De que forma? Divulgue esses vídeos, passe para outros, pregue para outros, fale de Jesus para outros. Se esse vídeo, se essas videoaulas estão sendo uma bênção para a sua vida, passe essa bênção adiante. Que Deus abençoe você e te aguardo até a próxima aula, em nome de Jesus.